A gente vai dar continuidade à nossa série, e uma das coisas impressionantes que a gente tem percebido é, à medida que a gente vem caminhando no Eclesiastes, como cada um dos capítulos que a gente tem tratado tem sido relevantes e importantes para o cenário atual. É muito interessante olhar para a Palavra de Deus e compreender que são verdades escritas numa realidade muito distante da nossa, em uma cultura totalmente distinta da nossa, em um contexto totalmente diferente do que a gente vive hoje, mas perceber como isso se aplica à nossa realidade à medida que a gente vai caminhando por esse livro tão interessante, que nos traz algumas inquietações, algumas dúvidas, e Salomão também, que é o autor, propõe algumas respostas e conclusões acerca do sentido da vida. O texto de hoje é Eclesiastes capítulo 11, que ele traz alguns conselhos diante das incertezas que nós enfrentamos na vida. É um momento muito propício para a gente falar sobre isso. A gente está se questionando muito sobre os últimos acontecimentos, o que vai ser, o que vai acontecer, como as coisas vão se desenvolver daqui para frente, mas é fato que nós nos encontramos em um cenário de incerteza. Diante dessas incertezas, como nós devemos agir, de que forma nós devemos nos portar e que conselhos a palavra de Deus traz para nós diante desse tempo que nós estamos vivendo. Eclesiastes capítulo 11, a partir do primeiro verso, ele diz o seguinte, a gente vai ler, na verdade, até o verso 10, a gente vai ler todo o capítulo, aliás, até o verso 8 já é suficiente para a nossa reflexão, e o texto diz o seguinte: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair, ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Vamos orar? Deus, te louvamos pela leitura da Tua Palavra e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Um cenário muito novo para nós. A gente tem o costume aqui na CBM de transmitir os nossos cultos sempre pelo Facebook, mas exclusivamente pelas redes sociais. É um cenário muito novo, então, ao mesmo tempo que é uma novidade para você, é para a gente também, mas o que a Palavra de Deus nos diz diante de tantas incertezas. Então, alguns conselhos muito práticos, coisa rápida para a gente refletir. Olhando para o versículo 1, por exemplo, quando Salomão diz: atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. O primeiro conselho prático que a gente observa nesse texto é o seguinte: seja paciente. Alguns sugerem que essa expressão, atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo, se refere ao comércio marítimo de trigo. A palavra traduzida por pão aqui, ela pode se aplicar a grão utilizado na panificação. Era algo em certo sentido arriscado, mas poderia trazer grandes lucros. Só que era necessário que se tivesse muita paciência em meio à incerteza. Salomão está falando de um investimento. Salomão está falando sobre investir num comércio de trigo, por exemplo, que era algo que trazia um bom retorno, era um bom investimento, mesmo diante de uma crise, por exemplo, mas demandava muita paciência, porque o cenário era, em certo sentido, incerto. Outros comentaristas bíblicos sugerem que havia um costume no Egito Antigo, que quando as águas transbordavam o rio Nilo, eles jogavam semente nessas águas. Depois que a situação normalizava, a partir dali surgiam algumas plantações. Não sei qual das duas faz mais sentido, mas é fato que ambas as explicações ou sugestões falam sobre sermos pacientes e, em certo sentido, sermos também esperançosos mesmo diante das incertezas da vida.
É fato que a gente se encontra diante dessas incertezas, mas que isso não tire de nós essa esperança e que isso não tire de nós também essa possibilidade e esse incentivo que a palavra de Deus nos diz para sermos pacientes. Diante desse cenário do novo coronavírus, da proliferação disso, o que a palavra de Deus sugere para nós diante dessa incerteza é: seja paciente. Está meio complicado ficar em casa vários dias, sem muito o que fazer, sem poder sair, uma série de inquietações, mas o conselho que a Bíblia nos aponta é: seja paciente. Você vai ver que em alguns momentos eu estou coçando o nariz, mas já desinfetei as minhas mãos com álcool em gel, pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas Salomão dá o seguinte conselho: seja paciente. Diante da incerteza, diante do cenário caótico, diante de sem saber, de um momento que você não sabe direito o que fazer, seja paciente. Além disso, o segundo conselho que ele nos dá está no verso 2, quando ele diz o seguinte: reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Além de sermos pacientes, ele nos ensina a sermos generosos. Lá no Novo Testamento tem um texto escrito pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, verso 28, que diz o seguinte, sobre a transformação de vida de uma pessoa. Ele fala o seguinte: o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. A razão para nós trabalharmos não é simplesmente para nós acumularmos coisas, mas segundo o texto do apóstolo Paulo, a razão principal é a possibilidade de sermos doadores e abençoarmos os outros. O texto traz uma sugestão para nós que não parece fazer tanto sentido diante da nossa época, onde pessoas estão indo para os mercados e comprando o máximo de coisas possíveis, imaginando talvez um cenário apocalíptico e ainda mais caótico do que o que a gente está enfrentando. A sugestão que o texto traz é a seguinte: não acumule coisas ainda que você esteja num cenário de incerteza. Ainda que você viva numa dificuldade que nós estamos enfrentando nesse exato momento, use o que você tem, use o que você conseguiu acumular para que outros sejam abençoados. É fato que nós enfrentamos uma crise, é fato que estamos diante da incerteza. E o mundo já enfrentou algumas outras grandes crises. Talvez a primeira delas, ou uma das primeiras, esteja registrada nos últimos capítulos do livro do Gênesis, onde nós lemos sobre a história de um homem chamado José, conhecido como José do Egito. Ele estava diante de uma realidade muito próxima do que a gente está enfrentando. Ele, na verdade, foi alertado por Deus por meio de um sonho de que eles enfrentariam um grande período de seca. E diante da incerteza da seca, da crise, do cenário sem esperança que eles iriam enfrentar, o que ele faz? Ele acumula muitos mantimentos, alimentos, mas ele não faz isso com a simples intenção de ficar rico ou de proteger simplesmente aqueles que o cercavam, mas ele faz com o intuito de abençoar muitas outras pessoas e de livrar muitas pessoas da morte mesmo diante desse cenário de incerteza. Ele foi um homem sábio, ele foi um homem prudente. Só que é importante destacar que sabedoria e prudência não foram desculpas para egoísmo e desculpa para ele não repartir o que tinha com os outros. Então não confunda sabedoria e prudência no momento de crise com egoísmo, muito pelo contrário. Use aquilo que você tem, que Deus tem te permitido acumular, para que você não acumule isso em última instância, mas para que outros sejam abençoados com o fruto do teu trabalho e com aquilo que você tem conseguido receber na sua casa, que isso seja instrumento de bênção na vida de outros. Os versos 3 a 5, Salomão ele traz um outro conselho que basicamente é o seguinte: seja confiante. Primeira coisa que ele nos apresenta: seja paciente, depois seja generoso, e agora dos versos 3 a 5 ele fala sobre confiança. É fato que a vida é incerta e incontrolável. Só que a incerteza da vida ela não pode ser uma desculpa para que a gente viva paralisado. Nós devemos, obviamente, planejar, nós devemos analisar as situações e os cenários que se apresentam para nós, mas nós não podemos, sob hipótese alguma, ficarmos paralisados diante da incerteza da vida. Nós olhamos demais para as circunstâncias às vezes e nos esquecemos que acima das circunstâncias há um Deus que governa e nele nós podemos confiar e nele nós devemos depositar toda a nossa confiança. Irmãos, essa é a única certeza que nos move diante das incertezas da vida.
condicionamos muito as nossas atitudes a mudanças de cenário. Se as coisas melhorarem, se a questão do vírus passar, se eu conseguir me formar, se eu conseguir um emprego melhor. Mas sendo muito sincero, o que a Bíblia nos orienta, às vezes não parece fazer tanto sentido às vezes. Às vezes, né? Acaba sendo uma redundância, mas enfim, é um cenário muito novo para mim, eu estou um pouco nervoso, confesso. Mas deixar de acumular para doar em tempos de crise e incerteza não parece fazer tanto sentido. Como nós conseguimos agir dessa forma diante desse cenário que nós enfrentamos? Isso só é possível quando nós confiamos mais em Deus do que nos nossos recursos. Isso só é possível quando nós confiamos mais em Deus do que na nossa própria capacidade de administrar aquilo que temos e de achar que nós controlamos a nossa própria existência. Muitos se paralisam por conta do medo, mas o que a palavra de Deus sugere para nós é o seguinte: seja confiante. O fato de compreender que Deus governa sobre todas as coisas nos traz confiança diante do medo e nos traz confiança diante de um cenário de incerteza que nós vivemos. Verso 6, Salomão diz o seguinte: plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá. Seja também persistente. Por vezes, nós empreendemos muito esforço em alguma coisa que não dá certo. Talvez todos nós já tenhamos experiências e exemplos disso. Alguma coisa que nós investimos energia, recursos e uma série de coisas, mas no final das contas as coisas acabaram não acontecendo do jeito que nós imaginávamos. Outras vezes, nós nem nos dedicamos tanto a alguma coisa e elas parecem acontecer de modo natural. É fato que nós não conseguimos controlar a nossa vida e nem explicar por que razão essas coisas acontecem dessa forma. Mas ao invés de ficarmos frustrados diante de não sabermos qual dos nossos esforços dará certo e resultado, o convite que fica para nós a partir desse verso é o seguinte: persista, não desista diante de um cenário de incerteza, tente uma vez mais. Como parte desse princípio está a certeza também de que Deus e somente Ele é quem determina o resultado dos nossos esforços. Quando alguns membros no Novo Testamento da igreja de Corinto começaram a discutir sobre qual dos seus líderes era maior, se era Paulo, se era Apolo, o apóstolo Paulo ele diz que um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Nem quem planta e nem quem rega são absolutamente nada, mas é Deus que faz as coisas crescerem e Deus que faz as coisas acontecerem. Sejamos persistentes diante desse cenário. Crer que Deus é soberano não é de modo algum um convite à inércia, mas é um estímulo a sermos persistentes. O texto fala aqui que nós não somos capazes de saber, no verso 5, como o corpo é formado no ventre de uma mulher, e também somos incapazes de compreendermos as obras de Deus, que é o Criador de todas as coisas. Eu não sei exatamente como um bebê é formado no útero. Minha esposa, Camila, ela está grávida. Por mais que ela tenha muito mais noção do que eu, porque ela trabalha na área da saúde, alguns processos nós não sabemos como acontecem exatamente. Alguns processos na gravidez, que é um exemplo que o próprio Salomão nos dá, nenhum de nós sabe exatamente como eles se dão e como eles ocorrem. Mas nós confiamos em última instância que Deus está cuidando, que Deus está formando o bebê. Isso não é um convite para inércia, mas é um convite para nós trabalharmos junto com Deus. Embora eu saiba e confie que Deus está cuidando de todas as coisas, nós nos dedicamos, nós fazemos os exames requeridos no pré-natal, nós cuidamos da alimentação, principalmente a dela, a minha, se você olhar para mim, você vai perceber que eu não estou cuidando tanto quanto deveria. Nós realizamos tudo o que o médico está pedindo, nós confiamos em Deus. Em última instância, é Ele quem está cuidando e preparando todas as coisas, mas isso gera em nós um estímulo a trabalharmos junto com Ele e descansamos em Deus. E o fato de descansar em Deus não significa que nós devemos e podemos cruzar os nossos braços, mas é um convite a sermos persistentes e saber que Ele nos conduz. Nós trabalhamos, nós nos dedicamos, mas em última análise nós confiamos nele e nós dependemos dele, porque Ele é soberano e Ele governa sobre todas as coisas. Sejamos então pacientes, generosos, confiantes, persistentes,
E em última análise, agora Salomão fala nos versos 7 e 8 sobre sermos alegres. A vida é curta demais para não nos alegrarmos. Por mais estranho e paradoxal que isso pareça, as incertezas, elas são certas. As incertezas são uma realidade nas nossas vidas, mas que isso não tire de nós essa alegria. Nesses momentos, nós nos encontramos em dúvida, nós nos encontramos com muitos questionamentos, nós nos encontramos e nos sentimos fracos e incapazes, nós estamos, em algum sentido, angustiados também, com inúmeras incertezas diante desse cenário que nós estamos vivenciando, mas devemos nos lembrar do que o apóstolo Paulo nos diz lá no Novo Testamento também. Quando eu estou fraco, aí é que estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quanto mais estamos fracos, mais nós confiamos em Deus. Quanto mais estamos diante de incertezas, mais devemos estar certos que o nosso Redentor vive e que no devido tempo ele se levantará sobre a terra, é o que a palavra de Deus nos diz também. Recebemos paciência então da parte de Deus, recebemos generosidade, confiança, persistência e alegria quando nós olhamos para a cruz de Cristo. Talvez você esteja se perguntando e fazendo a seguinte afirmação para si mesmo: parece muito fácil falar sobre isso, mas vivenciar isso, experimentar isso não é tão simples. E eu te digo que, em certo sentido, é tão simples porque nós encontramos tudo isso quando nós olhamos tão somente para Cristo. Salomão ele está nos apontando o caminho. Salomão nos dá conselhos e sugestões, mas a resposta final para os nossos questionamentos diante de tanta incerteza é quando nós olhamos para a cruz de Cristo. Nos sentimos fracos e descansamos na força que há em Deus. Isaías ele fala sobre um Deus forte, e a cruz de Cristo é a revelação desse Deus forte, mas que se fez fraco por amor a nós. Essa é a mensagem do Evangelho. O homem que havia sido criado perfeito, ele decidiu pecar, e com isso ele trouxe desordem para a criação. Vieram doenças, morte, pandemias, incertezas. Os nossos primeiros pais, aqueles que nos representavam, Adão e Eva, eles agiram assim. E a relação com Deus, que era perfeita, ela foi totalmente desfeita e quebrada por conta dessa barreira que nós chamamos de pecado. A triste notícia, o triste cenário, o cenário mais incerto para nós, é que não havia nada que nós pudéssemos fazer que fosse suficiente para restabelecer esse contato, porque nós somos pecadores e falhos, e a lei de Deus exigia de nós perfeição. É um cenário muito pior do que o coronavírus. É um cenário muito pior do que a pandemia, porque nós estamos falando de um isolamento total, completo e eterno de Deus, que é o nosso Criador. A boa notícia do Evangelho, aliás, Evangelho significa boas novas, boa notícia diante desse cenário terrível que nós nos encontrávamos, é que diante dessa nossa impossibilidade, o Deus forte se fez fraco. Ele foi reconhecido em figura humana e ele veio até nós. Ele viveu uma vida perfeita, ele morreu levando a nossa condenação, a condenação pelos nossos pecados, e a grande notícia é que ele ressuscitou o terceiro dia, vencendo a morte e o pecado. E hoje, nós que cremos nesse sacrifício, entendemos que isso é suficiente. Nós temos a nossa vida eterna garantida com Deus em Cristo, naquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Mas a grande notícia, além disso, que o Evangelho nos traz, é que além de vivermos com ele eternamente, o Evangelho nos faz compreender a importância de termos uma vida com sabedoria mesmo hoje, mesmo diante de cenários assustadores, mesmo diante de pandemias e incertezas. O convite a sermos pacientes, generosos, confiantes, persistentes e alegres não é um convite baseado na tua capacidade. Por isso talvez você esteja dizendo o quanto é difícil, mas não é tão difícil, porque o convite é simplesmente crer na mensagem do Evangelho e permitir que ela traga todo o sentido para a nossa vida e para tudo que nós fazemos. Devemos proceder assim, porque é o Evangelho que nos dá base para nós sermos pacientes. Por quê? Porque o Evangelho mostra que não depende de nós, da nossa própria capacidade e do nosso próprio esforço. Nós convivemos com dores aqui, mas aguardamos com paciência a manifestação de Cristo, de todo o seu reino em plenitude, na sua segunda vinda, quando nós seremos totalmente livres de toda incerteza, de toda dúvida e de toda dificuldade.
É o Evangelho que nos ensina a generosidade, porque Deus, sendo rico e dono de todas as coisas, Ele se fez pobre por amor a nós. E ainda assim, e assim como Ele se entregou por nós, nós também devemos fazer o mesmo pelos outros. O Evangelho nos dá base para sermos confiantes, porque por Ele nós cremos que o que começou a boa obra em nós, que é o próprio Deus, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Persistente, porque pelo Evangelho compreendemos que a obra é de Deus e a nós é dado o privilégio de cooperarmos com Ele, não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos, trabalhamos para Deus, não para merecermos algum favor da parte dele, mas para exercer a nossa gratidão a um Deus que já nos deu tudo, embora não mereçamos absolutamente nada. É Ele quem determina que essa mensagem do Evangelho seja anunciada por nós, pelo seu povo, e essa é a nossa tarefa, independente do cenário em que o mundo se encontre. Essa é uma grande oportunidade que nós temos diante da pandemia, do vírus, da possibilidade de contaminação, da incerteza, nós mostrarmos ao mundo que nós estamos firmes não na nossa capacidade e força, mas por meio da fé que nós depositamos naquele que é soberano e é dono de todas as coisas. E por último, o Evangelho nos dá base para sermos alegres, porque nos momentos de fraqueza nós temos a certeza do que a Bíblia nos diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Se fortaleça na palavra do Senhor, enfrente esse momento difícil sendo sábio, sendo prudente, mas acima de tudo olhando todas as circunstâncias pelas lentes do Evangelho. São essas lentes e esse modo de enfrentar e de olhar a vida que nos trazem segurança de saber que, apesar de todas as incertezas que se apresentam para nós, Deus é soberano e nele nós podemos confiar. Essa é a palavra que eu tenho para você, é isso que Salomão nos sugere como conselhos práticos para a nossa vida diante da incerteza. E, em última instância, creia que o Evangelho de Jesus Cristo é suficiente não simplesmente para te dar uma vida eterna com Deus quando você morrer ou quando Ele voltar, mas o Evangelho é suficiente para te prover uma vida de sabedoria aqui na terra, mesmo diante de um cenário de incerteza, sendo paciente, sendo generoso, sendo confiante, sendo persistente e sendo alegre mesmo diante das tristezas e das incertezas que a vida apresenta para nós. Vamos orar mais uma vez? Deus, somos gratos pela Tua palavra, como ela nos orienta. Muito obrigado porque por meio do Evangelho a gente tem essa compreensão. Muito obrigado porque por meio do Evangelho a gente consegue compreender que ele não tem a ver apenas com depois que nós morrermos ou depois que o Senhor voltar. Mas esses valores eternos, eles começam a fazer efeito nas nossas vidas aqui, nos trazendo prudência, nos trazendo sabedoria, de modo que a gente viva uma vida aqui que honra o Senhor acima de todas as coisas. Somos gratos pela Tua palavra, somos gratos porque mesmo diante de um cenário que alguns estão falando sobre estarem em casa o tempo todo, estarem entediados, mas nós somos gratos porque temos a oportunidade de termos uma casa, de termos uma família, de termos alimentos, de termos provisão da parte do Senhor. Oramos também por aqueles que não têm, para que o Senhor nos use como igreja, para que essas pessoas sejam alcançadas nesse momento tão complicado também. Nós somos gratos ao Senhor porque, mesmo não podendo nos reunir de forma regular, como temos feito ao longo dos anos, o Senhor tem providenciado para nós meios para que a gente não fique sem ouvir a Tua palavra e sem sermos alimentados pelo Senhor. Que todo esse tempo seja, em última instância, um estímulo para que a gente volte ao hábito dos cultos domésticos, para que a gente volte ao hábito da leitura da oração diária, da oração diária em família, que tudo isso possa trazer efeitos positivos sobre a vida da Tua igreja. Somos muito gratos ao Senhor mesmo diante das incertezas, porque o Senhor governa sobre todas as coisas e o Senhor nos ensina como nós devemos nos portar diante delas. Muito gratos a Ti, nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana com sua família em casa, não saia de casa, atenda às orientações de segurança e, acima de tudo, seja grato a Deus sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.